Desde que se lembrava, Roberto vivia em um orfanato com sua irmã mais nova, Felicite. Ele não recordava dos pais, mas, às vezes, flashes de uma casa grande com quadros magníficos e um enorme piano de cauda branco na sala de estar vinham à sua mente. Roberto até via essa casa em seus sonhos, mas, quando mencionava isso para os cuidadores, eles apenas riam de suas fantasias. Você não poderia ter vivido em uma casa tão rica, são apenas sonhos, diziam eles. Órfãos não vêm de mansões luxuosas. Filhos de pessoas ricas são mimados e nunca saem de casa sem segurança. Roberto apenas suspirava ao ouvir isso, mas a imagem daquela casa bela e iluminada continuava viva em sua memória. Além disso, ele tinha outra característica peculiar que o diferenciava das outras crianças. Quando ele e sua irmã chegaram ao orfanato, ele segurava firmemente um estojo de violino preto. Ele o apertava com tanta força que os cuidadores mal conseguiram tirá-lo dele. Parecia que Roberto tinha medo de romper o último vínculo com seu passado. O violino era bastante comum, assim como o estojo. Os funcionários do orfanato tentaram em vão encontrar uma carta ou qualquer pista que os ajudasse a localizar os pais das crianças. Roberto e Felicite chegaram ao orfanato imundos, com arranhões espalhados pelo corpo. Os cuidadores concluíram que os dois haviam passado por momentos difíceis antes de serem encontrados. Inicialmente, o garoto, que tinha 6 anos na época, estava tão aterrorizado que quase não saía do quarto e não falava com ninguém. Ele passava o tempo sentado na beirada da janela, como se esperasse que alguém viesse buscá-lo. No entanto, quando perguntavam sobre seus pais, ele não conseguia responder. Seus pais te machucaram? Perguntou um dos cuidadores, mas ele apenas balançou a cabeça negativamente. Então, de onde vieram esses machucados? Continuou ela. Roberto simplesmente deu de ombros, e ninguém sabia se ele realmente não se lembrava ou se apenas não queria falar. Era impossível arrancar qualquer coisa dele. Sua irmã, Felicite, que tinha apenas 4 anos, passava a maior parte do tempo dormindo, e quando estava acordada, não permitia que ninguém, além de Roberto, se aproximasse. Ele próprio alimentava com uma colher e contava histórias que, ao que parecia, havia ouvido de seus pais. Assim se passaram vários meses. Os cuidadores perderam toda a esperança de que os pais de Roberto e Felicite voltariam para buscá-los. Com o tempo, eles se apegaram às crianças, especialmente a Roberto, que todas as noites pegava seu violino e tocava longas e belas melodias tristes. As cuidadoras ficavam espantadas com o talento do menino, tão jovem, que tocava o instrumento com uma maestria impressionante. Muitas vezes, elas se emocionavam, enxugando lágrimas com lenços discretamente, pois a música de Roberto tocava profundamente seus corações. Quem te ensinou a tocar o violino? Perguntou Laura, sua cuidadora preferida. Eu não me lembro, confessou ele, e era a mais pura verdade. Roberto não conseguia recordar nada de sua vida antes do orfanato. Aparentemente, os eventos que precederam sua chegada foram tão traumáticos que sua memória se recusava a reviver o passado, como uma forma de proteção contra lembranças dolorosas. No entanto, parecia que tocar violino trazia conforto e serenidade ao garoto, oferecendo-lhe uma sensação de segurança em meio à adversidade. O tempo passou. Roberto cresceu e continuou a aprimorar suas habilidades, tocando todas as noites. Ele e Felicite foram, aos poucos, se acostumando com o orfanato e com os cuidadores. Claro, nem sempre tudo corria tranquilamente. Às vezes, Roberto se envolvia em conflitos com outras crianças, que o chamavam de menino doce e o invejavam pelo carinho que os adultos tinham por ele. Em algumas ocasiões, os outros meninos o encurralavam para assustá-lo, mas nunca ousavam agredi-lo. Os cuidadores notavam os hematomas que Roberto acabava suportando. As ameaças e provocações que ele recebia eram algo que ele simplesmente aceitava, sabendo que seu melhor amigo, o violino, jamais o trairia e estaria sempre ao seu lado. Porém, um dia, um dos meninos escondeu o violino de Roberto. Foi quando o garoto perdeu o controle. Ninguém jamais o tinha visto tão furioso. Roberto jogou almofadas e cadeiras, pisou forte no chão e gritou alto. Os meninos se dispersaram apavorados.
A equipe do orfanato correu até o local ao ouvir o barulho e os gritos. Ao verem Roberto naquele estado, ficaram profundamente surpresos. As tentativas de acalmar o menino foram em vão, ele não permitia que ninguém se aproximasse. Finalmente, Roberto gritou: "Devolvam meu violino!" Só então os cuidadores entenderam a razão do descontrole do garoto. Laura ficou com Roberto enquanto as outras cuidadoras encontravam os meninos, os repreendiam e exigiam que devolvessem o violino. Aterrorizados, os garotos imediatamente trouxeram o instrumento de volta, e nunca mais incomodaram Roberto. A partir de então, sua vida no orfanato tornou-se mais tranquila, mas sua irmã frequentemente recorria a ele em busca de ajuda. Felicity vivia separada no dormitório das meninas e também sofria com provocações. Isso a deixava profundamente triste, e ela secretamente sonhava em fugir do orfanato. Mas Roberto não apoiava sua ideia. "Lá fora, ninguém precisa de nós", dizia o garoto com sensatez. "Porque somos apenas crianças. Espere até eu completar 18 anos. Então poderei viver por conta própria, arranjar um emprego e te tirar daqui." Felicity soluçava. "Mas ainda faltam 8 anos para você fazer 18, exclamava, aflita. "Eu não consigo esperar tanto tempo." Roberto acariciava suavemente seus cabelos. "Vai ficar tudo bem. Você vai ter que ser paciente. Talvez pessoas boas te adotem." "Só eu?" perguntava Felicity, assustada. "E você?" Roberto apenas dava de ombros. "Eu quero que nossos verdadeiros pais venham nos buscar." Felicity começava a chorar. Então, Roberto a abraçava e sussurrava: "Eu também quero." No entanto, lá no fundo, ele sabia que isso era impossível. Ele não se lembrava exatamente como sabia disso, mas, por algum motivo, estava certo de que seus pais nunca viriam. Com o passar dos anos, a vida no orfanato tornou-se cada vez mais insuportável para Felicity. As outras meninas continuavam a não aceitá-la, riam de seus cachos, das sardas no nariz e de sua postura desajeitada. Felicity chorava com mais frequência, tinha dificuldade para adormecer e quase não comia. Passava horas escondida em algum canto, brincando sozinha com seu coelhinho de pelúcia ou seus livros vermelhos favoritos. Certa manhã, enquanto Felicity ainda dormia no dormitório, suas colegas abriram a janela, arrancaram seu cobertor e amarraram a cama com cordas feitas de lençóis velhos. Felicity acordou com o frio, mas não conseguia se mover. Ela lutou desesperadamente para se soltar, mas logo percebeu que as meninas sabiam fazer nós extremamente apertados. Como resultado, Felicity acabou pegando um resfriado severo. No início, os cuidadores não deram muita importância à doença de Felicity, não chamaram um médico, apenas a isolaram das outras crianças e alimentaram com bebidas quentes e infusões de ervas para aliviar a tosse. No entanto, o estado da menina piorava cada vez mais. Laura foi a primeira a se preocupar de verdade e, então, chamou um médico. Felicity foi diagnosticada com um caso avançado de pneumonia. A exposição ao frio, somada à fraqueza geral provocada pelo estresse constante, havia cobrado um preço alto. Felicity precisava de tratamento intensivo, o que exigia recursos financeiros. Quando Roberto soube disso, ficou profundamente assustado e abalado. Ele não fazia ideia de como poderia ajudar sua irmã e estava apavorado com a possibilidade de perder a única pessoa que realmente amava no mundo. "Eu preciso arranjar dinheiro para o tratamento, mas como?", pensava o menino, desesperado. Como sempre fazia em momentos de angústia, ele pegou seu violino para tentar se acalmar. Ao olhar para o instrumento, uma ideia repentina surgiu em sua mente. Ele correu até Laura e contou o que havia pensado. Laura o escutou atentamente, com cuidado. "Sim, acho que podemos tentar isso", disse ela, pensativa. "Mas você tem certeza de que vai funcionar? E você está preparado psicologicamente para isso? Haverá muitas pessoas lá." O garoto assentiu com firmeza. "De qualquer maneira, vou tentar. É melhor do que ficar de braços cruzados." Laura, obviamente, concordou com o plano de Roberto.
Ela prometeu que iria imediatamente falar com a diretora do orfanato para organizar tudo. Inicialmente, a diretora não gostou muito da ideia de Roberto, mas a carinhosa e ponderada Laura conseguiu convencê-la. Tudo bem, concordou a diretora. Vou permitir, mas só se você assumir total responsabilidade pelo menino. Laura prontamente garantiu que cuidaria de tudo. Logo no início da manhã seguinte, Laura e Roberto já estavam prontos, posicionados na porta de saída do orfanato. Roberto vestia sua melhor camisa branca e calças pretas com suspensórios. Nas mãos, segurava o estojo do seu precioso violino. Está preparado? Perguntou Laura, ajustando o chapéu, e o menino acenou com determinação. Eles deixaram o prédio e caminharam em direção à estação de trem, já que o orfanato ficava fora da cidade. O percurso não era longo, e Laura e Roberto passaram o tempo fazendo charadas um para o outro. Durante a caminhada, Laura contou ao menino sobre sua infância, também vivida em um orfanato. Roberto ficou surpreso, ele não sabia que Laura também era órfã como ele. É uma pena que eu tenha nascido tão tarde, disse o garoto com um sorriso. Eu teria te adotado. Ao ouvir essas palavras, Laura riu, mas ficou muito satisfeita. Eu adoraria ser sua filha, Roberto, mas, infelizmente, isso é impossível. O garoto suspirou. Às vezes, as melhores pessoas têm as vidas mais difíceis, comentou filosoficamente, e Laura concordou com a cabeça. Finalmente, eles chegaram à estação, e a jovem comprou as passagens para o trem. Roberto passou a viagem inteira olhando pela janela, ele estava muito nervoso. Mais uma vez, como na sua primeira infância, ele apertava com força o estojo do violino em suas mãos. Finalmente, chegaram à estação principal da cidade. Lá, ficaram na praça central, e Roberto tirou o violino de seu estojo. Ele começou a tocar enquanto Laura caminhava pela praça com um chapéu, recolhendo moedas e cédulas. Muitas pessoas pararam para ouvir as melodias maravilhosas e comoventes que o garoto tocava. O chapéu nas mãos de Laura foi, aos poucos, se enchendo de dinheiro. Passaram-se 1h30, talvez 2, e o chapéu estava cheio. O menino já havia feito uma pausa, mas ainda estava bastante cansado e faminto. Laura sinalizou que era hora de encerrar, e Roberto decidiu tocar uma última melodia. Ele escolheu sua peça favorita, uma música muito suave e tranquila, e tocou com emoção. O garoto fechou os olhos, por isso, não percebeu de imediato que um homem, por volta de 45 anos, havia parado perto dele. Era alto e bem apessoado, com cabelos escuros com algumas mechas grisalhas. O homem tinha a pele bronzeada, um bigode e uma barba parada. Seus olhos cinzentos transmitiam uma expressão séria, quase severa. Ele olhava atentamente para o menino, franzindo a testa, como se não gostasse do que ouvia. Roberto só notou a presença do homem quando terminou de tocar. Ele ficou surpreso, pois o homem lhe parecia estranhamente familiar. Mas eu não poderia tê-lo visto antes, vivi no orfanato minha vida toda, pensou o garoto. De onde você aprendeu essa melodia? O homem de repente perguntou. Quem te ensinou a tocá-la? Roberto ficou assustado. Por que aquele homem falava com ele daquele jeito? Será que ele havia roubado a música de alguém? Mas o menino a conhecia desde a infância e não se lembrava de quem a havia ensinado. Eu não me lembro, gaguejou Roberto, olhando desesperado ao redor, em busca de Laura. Ela já vinha apressada do outro lado da praça da estação. Com licença, mas o senhor não tem o direito de falar com meu protegido dessa maneira, disse a jovem, sem fôlego, mas firme. Protegido? O homem repetiu, olhando para Laura e para o chapéu cheio de dinheiro em suas mãos, confuso. Então esse garoto... Eu moro em um orfanato, completou Roberto. O homem balançou a cabeça e levou a mão ao peito, como se tivesse sentido uma pontada. Mas você se parece tanto com... Ele não conseguiu terminar, como se tivesse perdido as forças. Como quem? Roberto perguntou. Com quem eu me pareço? Mas o homem não respondeu. Sem dizer uma palavra, Laura rapidamente levou o garoto até os guichês de bilhetes. Roberto resistiu. Mas Laura,
esse homem conhece meus pais, ele disse que me pareço com alguém. Temos que perguntar a ele. Mas Laura foi firme. Não, Roberto, esse homem parece muito suspeito. Você ouviu como ele te abordou por causa de uma música. Talvez ele seja louco e esteja vendo coisas. Não podemos confiar em qualquer pessoa. Sou responsável por você. Dizendo isso, Laura notou um guichê livre e rapidamente puxou Roberto para lá. Após comprar 2 bilhetes de volta, a jovem guiou o menino até a plataforma. Para sua grande sorte, o trem partiria em 5 minutos. Laura e Roberto embarcaram no vagão e, logo depois, as portas se fecharam. O garoto apertou com força o estojo de seu violino novamente, enquanto Laura segurava a bolsa com o dinheiro arrecadado. Acho que será o suficiente para os remédios da irmã de Roberto, pensou aliviada. Mas o menino já havia esquecido do dinheiro, sua mente estava fixada no homem que conhecera na praça da estação. Agora Roberto tinha certeza de que já o havia visto antes, mas era tarde demais. Felizmente, e para o alívio de todos, Felicity se recuperou rapidamente. Em uma semana, ela já estava de volta ao orfanato. Os cuidadores perceberam que as meninas com quem Felicity dividia o quarto a tratavam mal, então decidiram transferi-la para outro andar. Lá, Felicity logo fez amizade com uma menina modesta, mais alegre, chamada Vitória. Roberto ficou muito contente quando sua irmã lhe contou a novidade. Contudo, ele não conseguia tirar da cabeça o cavalheiro de cabelos escuros que encontrara na estação, e sua vida nunca mais foi a mesma. Ele se culpava por ter perdido a oportunidade de descobrir algo sobre seus pais e sobre seu passado. Mas suas preocupações logo seriam dissipadas. Certa tarde, durante o descanso após o almoço, Laura bateu à porta do quarto do menino. Roberto, estão te chamando na sala da diretora. Todos o olharam surpresos. Na sala da diretora? Ele fez algo errado? Os outros meninos se perguntavam. Está brincando? Alguém disse. Ele é todo certinho. A diretora só quer ouvir uma música, um outro garoto riu. Os outros logo caíram na brincadeira. Não esquece seu violino, violinista! Gritaram. Roberto se levantou em silêncio e caminhou até a porta. Não ligue para eles, Laura aconselhou, e o menino apenas assentiu. Ainda assim, ele agora estava apreensivo com a mesma questão, por que ele havia sido chamado pela diretora. Ao entrar, percebeu que ela não estava sozinha, havia um visitante na sala. Quando Roberto viu quem era, ele ficou boquiaberto. Sentado na cadeira oposta à da diretora estava o mesmo homem que ele encontrara na estação. O menino ficou sem reação, sem saber o que pensar ou como agir. Por favor, sente-se, Roberto, pediu a diretora com um tom suave. O garoto se sentou em um sofá de couro encostado à parede, seus joelhos tremiam e seu coração parecia prestes a pular do peito. Ele temia profundamente estar sendo acusado de algo. Por que, afinal, aquele senhor severo da estação havia vindo até ali? Contudo, no semblante da diretora, o garoto não via ameaça nem raiva, pelo contrário, ela sorria e seus olhos brilhavam. Roberto, conheço o Sr. Aguilar, disse a mulher com alegria. Ele é um músico renomado e um respeitado professor de música na cidade. Ele quer te adotar. Roberto mal podia acreditar no que ouvia. Olhou da diretora para o senhor e depois de volta para ela, atônito. Mas e minha irmã? Roberto perguntou com a voz trêmula. Eu prometi a mim mesmo que nunca deixaria sozinha aqui. A mulher sorriu gentilmente para Roberto. Não se preocupe com ela. O Sr. Aguilar expressou o desejo de levar vocês dois. O menino sentiu um enorme alívio. Olhou novamente para os olhos sérios do Sr. Aguilar. Mas por que nós? Roberto questionou. O homem hesitou por um momento antes de responder. Para o menino, parecia que o cavalheiro estava imerso em lembranças distantes. Eu simplesmente gostei de como você toca, o homem disse finalmente. Roberto sentiu que aquilo era verdade, mas apenas em parte.
Ele tinha a clara sensação de que havia algo misterioso por trás das palavras do Sr. Aguilera. Uma semana depois, vestidos com suas melhores roupas, Roberto e Felicity estavam de pé na entrada do orfanato com duas pequenas malas contendo seus poucos pertences. Exatamente às 9 horas, um carro chegou para buscá-los, conduzido pelo motorista do Sr. Aguilera. Ele abriu a porta traseira para que os irmãos entrassem, depois pegou suas malas com facilidade e as colocou no porta-malas, antes de assumir seu lugar ao volante. Roberto e Felicity observaram enquanto o prédio do orfanato desaparecia lentamente à distância, sentindo uma estranha mistura de alegria e medo. Eles não sabiam o que os aguardava. Felicity ainda não havia visto o Sr. Aguilera, mas pelas palavras de Roberto, ela entendeu que ele não era exatamente acolhedor. Ela temia que a casa dele fosse sombria e desconfortável. Além disso, Felicity tinha acabado de fazer uma amiga e agora estava triste por deixá-la para trás. Ela prometeu a si mesma que, se o Sr. Aguilera permitisse, ela visitaria a Vitória. A menina segurava seu coelhinho de pelúcia e suspirou suavemente. A viagem durou mais de 2 horas. Finalmente, o carro se aproximou de uma cerca alta, atrás da qual se erguia uma mansão de 2 andares, feita de pedras cinzentas, rodeada por árvores. A mansão não parecia nem um pouco acolhedora, e Roberto sentiu Felicity estremecer ao encará-la. Eu não quero sair do carro. Talvez devêssemos voltar, pelo menos lá conhecemos tudo, sussurrou a menina. Roberto tentou encorajá-la, embora ele mesmo não tivesse certeza se seriam felizes na casa de Sr. Aguilera. Caminharam de mãos dadas pelo caminho. Quando se aproximaram da casa, a porta se abriu e a governanta os recebeu. Ela os conduziu até a sala de estar, onde Roberto viu um enorme piano de cauda. Igual ao do meu sonho, pensou o menino. No entanto, o piano não era branco, mas preto. As crianças ficaram maravilhadas com o luxo da casa. Nunca tinham visto tanta riqueza antes. Enquanto isso, a governanta levou-os até seus quartos. Roberto ficou com um quarto grande com vista para o jardim, enquanto Felicity teve um quarto menor, com vista para a floresta e as montanhas distantes. Ambos os quartos eram iluminados e agradáveis de se estar. O motorista trará suas coisas em breve, disse a governanta. Desfaçam as malas e depois desçam para a cozinha, vou dar algo para comer. As crianças assentiram. A propósito, meu nome é Sra. Marta. Cuidarei de vocês enquanto o Sr. Aguilera estiver fora. Podem me procurar se tiverem alguma dúvida. As crianças assentiram novamente, em silêncio. Roberto tinha 1000 perguntas na cabeça, mas não se atrevia a fazer nenhuma. Depois de desfazer suas poucas malas e colocar o estojo do violino sobre a mesa ao lado da parede, o menino desceu as escadas. Felicity ainda não havia chegado, ela era lenta e sempre demorava para fazer as coisas. Mas já havia outra garota sentada na cozinha. Ela tinha quase a mesma idade de Roberto, talvez um pouco mais nova. Seus cabelos eram castanhos e lisos, com franja, e seus olhos cinzentos e penetrantes, exatamente como os do Sr. Aguilera, pensou o menino. A Sra. Marta estava arrumando a mesa. Ao notar Roberto, ela disse, crianças, se apresentem. Esta é Cecília, filha biológica do Sr. Aguilera, e este é Roberto, seu filho adotivo. O menino exclamou surpreso, e então, somos irmãos. Cecília apenas assentiu em resposta, estudando com cautela por trás de sua franja, sem saber se podia confiar nele. Parecia que a menina ainda não tinha aceitado completamente a ideia de ter um irmão e uma irmã de repente. No entanto, ao ver Felicity, Cecília pensou por um momento, e uma pequena sombra de sorriso apareceu em seu rosto. Felicity olhou para a menina com olhos arregalados, e a esperança brilhou em seu olhar. Ela queria muito fazer uma amiga ali na nova casa, mas Cecília permaneceu em silêncio, e Felicity teve medo de falar primeiro. Ninguém quebrou o silêncio durante a refeição. Roberto achou que a comida de Sra. Marta era muito melhor que a dos cozinheiros do orfanato, o que o deixou muito feliz. Até Felicity, que raramente comia tudo, limpou o prato. Porém, Cecília parecia incapaz de engolir um bocado.
Ela empurrou a comida com o garfo e depois saiu da mesa. Senhora Marta apenas suspirou, observando a garota partir. Ela é sempre assim, não reparem, disse Marta em voz baixa. Depois que Cecília saiu, ela não fala mais e não come nada. A mãe dela faleceu quando ela tinha 5 anos. Com essas palavras, Marta jogou toda a comida intocada de Cecília no lixo, o que surpreendeu bastante Roberto. Felicity estava prestes a fazer uma pergunta sobre a nova irmã quando, de repente, o som de música veio da sala de estar. Alguém estava tocando piano. Quem está tocando? Perguntou Roberto, encantado. A melodia que ele ouvia era linda, e além disso, ele a conhecia, já a tinha tocado no violino. Claro que é Cecília. Ela toca piano desde os 4 anos. Já é uma verdadeira virtuosa, disse Senhora Marta. Muito bonito, Roberto disse baixinho, e Felicity concordou com ele. As crianças saíram da cozinha e foram direto para a sala, onde Cecília estava tocando. Ela não os notou, pois tocava de olhos fechados. Isso significava que a menina tocava a melodia de memória. Roberto admirou o talento e a habilidade dela. De repente, imaginou que poderiam tocar aquela melodia mágica em um dueto, mas logo se envergonhou de seus pensamentos. Ela é filha de um homem rico, e eu sou apenas um órfão do orfanato, pensou Roberto com um suspiro. Felicity e Roberto não a perturbaram e foram para seus quartos. À noite, Senhora Marta bateu na porta do menino. Ela disse que o Sr. Aguilar o estava esperando na sala. Por algum motivo, Roberto pegou seu violino e desceu as escadas. Sr. Aguilar estava sentado em uma cadeira perto da janela. Ao ver o menino, ele apontou para a cadeira ao lado dele. Roberto se sentou, colocando o violino no colo. Diga-me, você se lembra de algo sobre sua infância? O Sr. Aguilar indagou. Roberto apenas balançou a cabeça. Nada antes de eu ir para o orfanato. E você não se recorda da pessoa que lhe ensinou a tocar violino? Roberto apenas assentiu, fitando o Sr. Aguilar com um olhar claro. Ele esperava que o homem falasse sobre seu passado, mas ele apenas franziu a testa. Eu só me lembro de uma casa grande com quadros, o menino se arriscou a dizer, e um piano de cauda branco. O Sr. Aguilar estremeceu e ofegou. Roberto se inclinou para a frente, observando a reação dele. Poderia ser que isso não fosse apenas sua imaginação? Será que essa casa realmente existia? Mas Sr. Aguilar rapidamente se recompôs. Toca aquela melodia da estação para mim, ele pediu calmamente. Roberto suspirou, obedeceu, retirou o violino do estojo e começou a tocar. Ele não percebeu que Cecília entrará na sala, ela observava silenciosamente por debaixo da franja, e era impossível saber o que pensava. Quando Roberto terminou, o Sr. Aguilar disse, e Cecília, aproxime-se. Você conheceu seu novo irmão? A garota se aproximou e assentiu em silêncio. Quero que vocês comecem a tocar juntos para que possam se apresentar no concurso de talentos nesta primavera. Acredito que tem grandes chances de vencer. Assim, o desejo de Roberto se concretizou. Ele e Cecília começaram a ensaiar juntos todos os dias sob a orientação do Sr. Aguilar. Ele geralmente ouvia a execução deles em silêncio, ocasionalmente fazendo comentários, mas no geral gostava do som do dueto. Assim que o ensaio terminava, Cecília imediatamente se retirava para seu quarto ou jardim, e Roberto nunca conseguia trocar nenhuma palavra com ela. Às vezes, ele pensava que a menina era muda, embora tivesse ouvido falar algumas vezes quando ela respondia à Senhora Marta. Felicity estava bastante entediada na casa do Sr. Aguilar, ela queria ter uma amiga e constantemente perguntava a Roberto. Você já fez amizade com Cecília? Mas o menino apenas balançava a cabeça a cada vez. Um dia, enquanto caminhava pelo jardim, Roberto viu Cecília. Ela estava sentada perto de um pequeno lago, alimentando as carpas gordinhas. Roberto se aproximou. Olá, ele disse. A garota se sobressaltou de surpresa, pensou que não havia ninguém por perto. Olhando para Roberto por debaixo da franja, Cecília assentiu em silêncio. Você as alimenta todos os dias? O menino perguntou,
e Cecília assentiu novamente. Elas são tão fofas, continuou Roberto, agachando-se ao lado da garota. Essa é a minha favorita, Cecília disse inesperadamente, apontando para a carpa mais gorda. O nome dela é Sr. M. Roberto sorriu. Olá, Sr. Amato, ele disse. Cecília olhou para ele, e uma sombra de sorriso apareceu em seu rosto. Os outros também têm nomes? O menino questionou. Cecília começou a nomear cada peixe em sequência. Uau! Como você não os confunde? Roberto ficou maravilhado. Mas Cecília apenas deu de ombros em resposta. Eles ficaram sentados à beira do lago por um bom tempo, e então o menino sugeriu jogar um jogo. Ela concordou. Jogaram pedra, papel e tesoura, jogos de palavras, e esconde-esconde. Roberto sabia que Felicity adoraria se juntar a eles agora, mas entendeu que isso poderia assustar Cecília. Ele decidiu que seria melhor que a garota começasse a confiar nele antes de convidar sua irmã mais nova. Assim, tornaram-se amigos, e no dia seguinte jogaram juntos. Foi tão divertido que a senhora Marta nem conseguiu chamá-los para almoçar. O tempo passou, e as crianças se acostumaram com a nova vida na casa do Sr. Aguilar. Brincavam no jardim ou dentro da casa quando chovia, comiam comidas deliciosas preparadas por Marta, e à noite, Roberto e Cecília ensaiavam sob a supervisão do pai dela. Finalmente, chegou o momento do concurso. As crianças estavam muito nervosas enquanto o motorista as levava à cidade. Roberto sentia os joelhos tremendo desesperadamente, e o coração de Cecília pulsava tão forte que ele podia ouvir. Finalmente, chegaram a um belo edifício no centro da cidade, onde uma multidão já se havia reunido. O Sr. Aguilar não atravessou a multidão, mas levou as crianças pela entrada dos artistas. Ele os conduziu por vários corredores longos, subiu as escadas e chegou a um pequeno saguão. Ali, algumas crianças bem vestidas já aguardavam o início do concurso. Berto notou que algumas seguravam estojos de violino. Ele apertou o seu tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. O Sr. Aguilar indicou a Roberto a sala de preparação dos meninos e levou Cecília para o quarto ao lado. Roberto entrou no vestiário e se olhou no espelho. Tudo parecia certo. Seu cabelo estava bem penteado, a camisa branca se ajustava perfeitamente, e a gravata borboleta estava no lugar. Roberto respirou fundo e saiu do vestiário. Cecília ainda não estava lá. Finalmente, ela apareceu diante dele, e o menino ficou surpreso. A garota usava um lindo vestido branco prateado que brilhava ao sol, e seu cabelo estava adornado com um clipe em forma de estrela. Você está muito bonita, sussurrou Roberto, encantado, e Cecília corou. Finalmente, a competição começou. As crianças foram chamadas ao palco uma a uma, enquanto as demais esperavam pacientemente no salão. A sala estava cheia de um burburinho animado, todos compartilhavam seus pensamentos, esperanças e medos. Somente Roberto e Cecília permaneceram em silêncio. O menino percebeu que a garota estava quase tremendo de nervosismo, então ele se aproximou e segurou sua mão. A menina olhou para ele com gratidão, mas não disse nada. Ficaram assim, de mãos dadas, até serem chamados ao palco. Roberto conduziu Cecília até a saída. Ele viu apenas a luz intensa dos holofotes. O menino se surpreendeu ao perceber que estava quase sem nervosismo. Lembrou-se de ter tocado para muitas pessoas na estação e sentiu-se confiante. Ele levou Cecília até um belo piano de cauda branco no centro do palco e ficou ao seu lado, ligeiramente à frente. Em um instante, o menino começou a tocar. Ele ouviu Cecília se juntar a ele, a melodia tocava a alma, transportando a plateia para um mundo de conto de fadas desconhecido. Roberto esqueceu completamente onde estava, ele se mergulhou na música, fundindo-se a ela por completo. De repente, sentiu um solavanco e abriu os olhos. Algo estava errado. Não entendeu imediatamente o que havia acontecido e continuou tocando sua parte. As notas se repetiram, a melodia, que fluiu suavemente e harmonicamente, de repente se encolheu como papel amassado em uma gaveta. Um suspiro desapontado varreu o salão, era como se a plateia tivesse sido abruptamente arrancada de um doce sonho.
Mas o que havia acontecido? Roberto não percebeu de imediato que Cecília havia cometido 2 erros. Eram as notas falsas que tinham estrondosamente incomodado seus ouvidos. Ele quis se virar e ver o que havia acontecido, já que Cecília nunca cometia erros, mas não conseguiu parar e continuou tocando a melodia até o fim. Ao terminar, ele fez uma reverência profunda. Houve aplausos no salão, mas não a ovação estrondosa que ele esperava. Roberto suspirou e se virou para a menina. Ela ainda estava sentada ao piano, com a cabeça baixa. O menino se aproximou e segurou a mão de Cecília. Ela olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Está tudo bem, Cecê, Roberto sussurrou. Você fez o melhor que pôde. A menina apenas assentiu de forma tímida. Levantando-se, ela fez uma reverência abrupta e saiu apressada do palco. As saias exuberantes de seu lindo vestido agora estavam murchas, como se tivessem perdido seu esplendor. Por favor, vamos para o carro, Cecília disse suavemente quando voltaram ao salão onde haviam esperado sua vez. Você não quer esperar o resultado do concurso? Roberto perguntou. Cecília apenas balançou a cabeça em resposta. Roberto segurou a mão dela novamente e caminharam em direção à saída. O Sr. Aguilar já os aguardava. No carro, ele lançou um olhar severo para as crianças enquanto se aproximavam. Roberto percebeu os ombros de Cecília se curvarem em temor diante do pai. O que aconteceu, Cecília? Perguntou o Sr. Aguilar de forma rígida. Assim que as crianças entraram no carro, a garota não respondeu. Foi apenas um pequeno erro, Roberto se adiantou para responder por ela. Isso acontece com todo mundo. Não deveria ter acontecido com minha filha, respondeu o Sr. Aguilar de forma áspera. Praticamos todas as noites em vão? Mas não foi culpa da Cecília, Roberto tentou novamente defender a menina. Não pedi a sua opinião, interrompeu o Sr. Aguilar. Estava claro que ele estava muito irritado. Cecília escutou em silêncio o tempo todo, encolhendo-se em seu assento e olhando para o chão. Quando chegaram em casa, a garota correu imediatamente para o seu quarto. Desde então, algo havia mudado repentinamente na casa. O Sr. Aguilar agora apenas trabalhava com Roberto. O piano de Cecília permaneceu intocado. No jantar, o Sr. Aguilar fingiu que sua própria filha não existia. Ele conversava apenas com Roberto e Felicite. Cecília tornou-se ainda mais silenciosa, raramente deixava o quarto. Roberto se preocupava com o estado da amiga, mas não podia fazer nada. Parecia que Cecília havia perdido o interesse em seus antigos jogos. Certa manhã cedo, Roberto foi acordado por gritos. Ele saiu correndo do quarto e ouviu a voz apavorada de Marta. Cecília desapareceu, ela estava gritando. Roberto correu até o quarto da menina. A senhora Marta estava lá dentro, apontando para a cama bem arrumada. O Sr. Aguilar também estava presente, observando em silêncio o edredom rosa da menina, incerto sobre como reagir. Roberto correu para o jardim, por algum motivo, pensou que a garota poderia ter se escondido ali. Ele correu com todas as suas forças até o lago onde haviam conversado pela primeira vez. Antes mesmo de chegar ao local, o menino ouviu suaves respingos. Acelerou o passo e chegou ao lago exatamente quando cabelos castanhos e mãos brancas de menina com pulsos finos emergiram acima da superfície da água. Sem pensar, Roberto pulou na água. Não sabia se sabia nadar, mas não havia tempo para pensar. O menino mergulhou e viu Cecília submersa. Envolveu os braços em torno de sua cintura e emergiu com ela. Os adultos já estavam correndo para o lago, ajudaram as crianças a saírem para a margem. Com cuidado, colocaram Cecília, que estava tossindo, sobre a grama. O Sr. Aguilar se inclinou sobre a filha, e uma lágrima escorreu por sua bochecha. Agora vai ficar tudo bem, repetiu a preocupada Marta, tentando acalmá-la. Ela segurou o coração e inalou profundamente, como se também tivesse estado no fundo do lago. Felicite também estava ali, parada de lado e chorando. Felizmente, Cecília se recuperou rapidamente do incidente. No dia seguinte, ela já se sentia melhor.
Seu pai não a deixava sozinha nem por um instante. Ele pediu desculpas à filha por ter se comportado de forma tão inadequada, colocando o concurso acima do relacionamento deles. Cecília estava calma e até sorriu, mas ainda havia medo e tristeza em seus olhos. Roberto esperava que tudo isso fosse gradualmente esquecido e que Cecília pudesse brincar com ele e Felicite novamente como antes. Um dia, ele ouviu os sons de um piano e percebeu que Cecília estava se sentindo muito melhor. Ele sabia o quão importante a música era na vida dela, então seu retorno a ela deixou o menino muito feliz. Ele desceu até a sala e ouviu a música por um longo tempo. Ao notá-lo, Cecília sorriu. A vida na mansão estava gradualmente voltando ao normal, no entanto, Roberto ainda era atormentado pelo mistério de seu passado e o de Felicite. Uma noite, enquanto o Sr. Aguilar estava sentado na sala com um livro, o menino teve coragem de se aproximar. "Você queria algo?" perguntou Roberto, seu pai adotivo, levantando os olhos das páginas. O menino hesitou por um momento e então disse animadamente: "Quero saber mais sobre meu passado, e acho que você sabe algo a respeito." O Sr. Aguilar tirou os óculos que usava para ler e suspirou pesadamente. "Sim, eu sei algo", disse pensativo, "mas não tenho certeza se você está preparado para ouvir." Roberto sentou-se em uma cadeira ao lado de seu pai adotivo e exclamou fervorosamente: "Claro que estou pronto. Preciso saber a verdade sobre mim e Felicite. Por favor, conte-me." Então, o Sr. Aguilar deixou de lado o livro e os óculos e olhou para o menino. "Tudo bem, vou lhe contar tudo o que sei. Sua mãe foi minha aluna", disse ele. "Sério?" Roberto não conseguia acreditar no que ouvia. O Sr. Aguilar apenas assentiu, e seus olhos ficaram embaçados como se estivesse viajando longe pelos caminhos de suas memórias. "Eu tinha cerca de 30 anos na época e já ensinava música há vários anos quando conheci Carmen, sua mãe. Eu me apaixonei por ela à primeira vista. Ela era tão graciosa que todos os homens a admiravam. Tinha longos cabelos vermelhos e os mesmos olhos azuis que você. Mas, é claro, nunca contei a Carmen sobre meus sentimentos, seria antiético da minha parte. Ela estava aprendendo a tocar violino e era uma aluna muito talentosa. Cerca de um ano após começar as aulas, já estava compondo suas próprias melodias. Eles eram mágicos, e a cada dia eu me apaixonava mais por Carmen, e ela percebia isso. Eu a convidei para concertos e restaurantes, viajamos juntos, mas ela mantinha a distância. Para ela, eu era sempre apenas um professor e um companheiro interessante, mas nada mais. Então, ela conheceu seu futuro pai. Ele era um patrono rico que adorava música e pintura, e morava na grande casa luminosa da qual você me falou. Então essa casa realmente existe? Não foi um sonho? Perguntou Roberto em um sussurro. Claro que existe, e você se lembrou dela, respondeu o Sr. Aguilar. Ele então limpou a garganta e prosseguiu: não vou esconder, foi triste para mim, ver seu pai segurando Carmen gentilmente pela cintura e a vendo inclinar-se confiantemente para sussurrar algo em seu ouvido, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Eu via que eles se amavam profundamente. Não poderia atrapalhar a felicidade dos seus pais, então decidi ficar à margem. Permaneci como querido professor de Kai e bom amigo. Logo, conheci a mãe de Cecília e me casei com ela. Um ano depois, seus pais se casaram, e logo você nasceu. Quando você tinha 3 ou 4 anos, Carmen começou a te ensinar a tocar violino. Foi difícil para você, mas sua mãe tinha muita paciência, e essa paciência valeu a pena. Depois, Felicite nasceu, e Carmen ficou ainda mais feliz. Tudo parecia tão ensolarado. Após isso, o Sr. Aguilar suspirou pesadamente. Roberto sentiu que estava prestes a ouvir algo trágico. Mas onde estão meus pais agora? O que aconteceu com eles? Perguntou ele, temendo a resposta. Eles faleceram, respondeu seu pai adotivo em voz baixa. Vocês estavam em um carro, e houve um acidente. Os corpos dos seus pais foram encontrados no carro destruído e retorcido. Apenas você e Felicite sobreviveram. Aparentemente, vocês saíram do carro e foram procurar ajuda,
percebendo que seus pais não se moviam. Roberto não conseguia acreditar no que ouvia. Suas têmporas começaram a latejar, e o sangue subiu à sua cabeça. Os pais não estavam mais vivos. A mesma ideia girava incessantemente em sua mente. Esse acidente parece ter traumatizado tanto você que você esqueceu de tudo, concluiu o Sr. Aguilera. Roberto sentiu uma lágrima escorrendo por seu rosto. Ao notar isso, o Sr. Aguilera segurou sua mão. Sinto muito, disse ele. Roberto apenas soluçou em resposta. Eles eram pessoas maravilhosas, continuou o Sr. Aguilera. Eu daria qualquer coisa para trazê-los de volta. Quando soube que Carmen havia partido, senti como se uma parte de mim tivesse morrido com ela. Ele fez uma pausa por um momento. Então soube que você estava desaparecido. Não conseguiam encontrá-lo, e como nem Carmen nem seu pai tinham parentes, não havia ninguém para cuidar de vocês. Roberto escutava atentamente seu pai adotivo. Depois, ouvi acidentalmente uma melodia familiar na estação de trem. Eu a reconheceria entre 1000 outras. Sua mãe a compôs, era sua melodia favorita. Nasceu quando Carmen se apaixonou por seu pai. Roberto chorou novamente, e dessa vez o Sr. Aguilera o abraçou como a um filho. Claro, não percebi imediatamente que você era filho de Carmen. Eu não o vi há muito tempo, e você havia mudado com o passar dos anos. No início, pensei que você tivesse de alguma forma roubado a melodia da minha aluna, mas então liguei os pontos e percebi que você era filho dela. Foi então que decidi acolhê-lo. Sinto muito por não ter contado tudo de imediato, eu tinha muito medo de traumatizá-lo novamente, e você já passou por tanta coisa. Roberto assentiu em compreensão. Tudo acontece no seu tempo, respondeu com uma sabedoria além de sua idade. Desde então, Roberto pensou em seus pais antes de dormir. Tentou imaginá-los em cada detalhe e decidiu perguntar ao Sr. Aguilera se ele tinha uma fotografia de sua mãe e pai. Ele prometeu tentar encontrar uma. À noite, seu pai adotivo trouxe para Roberto uma pequena foto. Ela mostrava uma linda jovem em um vestido de noite vermelho, e ao lado dela estava um rapaz atraente com cabelos cacheados, surpreendentemente semelhante a Roberto. O menino cuidadosamente guardou a foto em seu caderno, prometendo a si mesmo que a mostraria a Felicity quando ela crescesse. A atmosfera na mansão do Sr. Aguilera mudou após sua conversa com Roberto. O menino sentiu como se a casa tivesse se tornado mais acolhedora. Agora, toda a família se reunia nas noites. Eles conversavam, compartilhavam novidades, jogavam jogos de tabuleiro, resolviam palavras cruzadas ou liam livros em voz alta. Mas, na maioria das vezes, Roberto e Cecília faziam concertos improvisados, e o Sr. Aguilera, Felicity e Marta se tornaram seus ouvintes mais devotados. O Sr. Aguilera frequentemente dizia a Roberto e Cecília que precisavam se inscrever na academia de música, pois ambos tinham um talento natural para a música. As crianças aguardavam essa oportunidade com esperança e expectativa. Quando completaram 16 anos, o jovem e a garota partiram para estudar na academia. Todos acreditavam que eram irmãos, mas, inesperadamente, sentimentos diferentes começaram a florescer entre eles. Roberto continuava a cuidar e proteger Cecília de tudo ao seu redor, e a garota o ajudava alegremente com as matérias que ele achava desafiadoras. Ele estava completamente absorto na música. Ao se formarem na academia, ambos receberam propostas para integrar a orquestra da academia. Assim, Roberto e Cecília se tornaram os músicos mais jovens daquele grupo. Nesse mesmo período, o jovem pediu a garota em casamento, e logo se casaram. Cecília era a noiva mais bela do mundo, e seus olhos brilhavam como diamantes. Roberto também estava extremamente feliz. Eles viviam em perfeita harmonia, viajavam juntos em turnês e nunca se entediavam um com o outro. 2 anos após o casamento, Cecília percebeu que esperava um filho. Um menino nasceu, e o nomearam Roberto, em homenagem ao pai. Ele se parecia muito com seu avô, e seus dedos eram tão longos e esguios que era evidente que ele também se tornaria um músico. Queridos espectadores, se vocês gostaram da história, por favor, apoiem o vídeo dando um like e deixando um comentário.
Muito obrigado.